Oi, galera do bem, Débora Rodrigues aqui com mais um vlog pra vocês. Vou mostrar aqui o que a gente vai fazer hoje. Oi. Oi. Tudo bem? Mano, olha, amei a sua camisa. Jesus changed my life. Uau. O que tá dizendo aí, velho? Traduz aqui pra galera. Deus mudou minha vida. Jesus. Deus mudou minha vida. Então hoje é dia 4 de julho, é feriado aqui nos Estados Unidos e a gente resolveu fazer um GC só nosso, só eu, ele e Deus. É GC, fala pra eles. Grupo de crescimento GC, GC que é uma célula. E hoje tem GC aqui, né? Mas como hoje é feriado teria... e a galera foi pra praia, aí a gente vai dar Bíblia nós dois. Tem pipoca na sua boca. Eu tava comendo feijão. Então, geralmente toda terça-feira, às 8 horas da noite, tem GC aqui na casa do Marconi. Mas a galera foi pra praia hoje porque hoje é feriado. E a gente vai... ficamos em casa. A gente nunca para em casa, então hoje a gente quis ficar em casa. Vamos estudar um pouco a Bíblia, né? Falar o que a gente começou a fazer. Vamos ler um pouquinho e... vamos fazer hambúrguer! E claro que não podia faltar, então a gente resolveu fazer uma noite de hambúrguer. Então aqui está, a gente foi no Walmart, a gente comprou hambúrguer, pão de hambúrguer, alface, tomate e ainda compramos uma batata frita que a gente vai fazer aonde? Na air fryer. Nossa, aqui, ó. Então hoje a gente vai fazer um GC diferenciado, só nós dois e Deus, e depois vai ter hambúrguer pra gente comer. A gente tá muito bom nisso, hein? Gente, Mostra aí. olha o que ela comprou pra nós. Essa mulher tá demais. Tá muito blogueira. Esse aqui é um microfone. Vem Aí, ó. 2 microfones. Aí você bota ele aqui, conecta com o celular e o som sai com. Gente, olha que chique. A gente tá muito chique. Sem falar que a gente tem um tripé aqui, ó, super profissional, gigante. Temos o nosso livrinho Lagoinha Gerações, Escola de Noivos, que por sinal começamos quando? Ontem. E vamos começar a ler o livro hoje. Já começamos, na verdade, né? Toda segunda-feira, às 8 horas, temos o nosso encontro com o Ministério Escola de Noivos, com um casal super maravilhoso, gente boa. 10. Ainda deixou, ele fez comida pra nós ainda lá, uns guloseimas. Melhor parte, adorei o casal. Tinha umas frutinhas lá pra gente comer. Comemos tudo. E é isso. A gente tá lendo o livro, então a gente vai falar um pouco sobre o livro hoje e a gente vai ler um pouquinho da Bíblia que tá no livro e a gente vai poder Vamos conversar um testar pouquinho sobre o isso celular agora. no nosso microfone novo. Vamos testar. 4 de julho, estamos como? Fogos. Cheio de fogos. Hoje é o dia que os cachorros ficam doidos dentro de casa. Da praia que é lindo de ver. Mas estamos vendo daqui mesmo. Mano, a pessoa compra um monte de foguete, gasta um monte de dinheiro e fica em casa soltando foguete. Qual que deve ser a graça disso? Melhor fazer hambúrguer. Melhor não Gasta- falar, é, e comer Fazer hambúrguer um GC, depois. cantar, estudar a Bíblia. Pegar o dinheiro do foguete e comprar fazer tudo uma aí de sanduíche, Concordo. carne. Vem. Então o que a gente tava fazendo? Então a gente tava... A gente tava lendo o nosso livro de curso de noivo. A gente começou um curso de noivo ontem. E daí a gente tava lendo, tem muita passagem. É um curso de noivo voltado à Bíblia, lógico. Tem muitas passagens no curso. E daí a gente tava debatendo algumas coisas que está no livro e que a gente convive, né? Tá no nosso meio. E eu vou ler um pedacinho. Então, noivos, Deus estabeleceu a família, ordenou a vida familiar para que pudéssemos tocar, sentir, ver e experimentar mais do Senhor com a nossa vida. Por meio do vínculo familiar, Deus deseja se revelar. Na família é preciso que haja respeito mútuo, presença de Deus nas atitudes. Os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, e as esposas devem ser submissas ao marido, respeitando-os, ou seja, a presença de Deus deve ser real na comunhão da família. Deus criou o céu e a terra para que o homem pudesse formar uma família. O projeto do Senhor sempre foi a comunhão.
Dificilmente haverá relacionamento com Deus quando não nos relacionamos uns com os outros, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Por isso, em nossos dias, temos visto tantos ataques à família, porque o diabo quer destruir o projeto do Senhor em conhecermos mais dele por meio da família. E aí aqui embaixo fala para ler, no verso 31 de Efésios 5, o Espírito faz uma revelação dizendo: grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à Igreja. Existe um segredo que é desvendado na moldura da vida familiar. Um ponto aqui que eu acho que é muito válido a gente comentar sobre ele é sobre submissão. Muitas mulheres são aterrorizadas com a palavra submissão, porque ela acha que submissão é ser escrava do marido. E muitos maridos também acham que submissão é que a mulher tem que ser escrava dele. Submissão não é isso. Submissão nada mais é do que respeitar o marido e deixar que o marido guie, né? E isso não tira a voz da mulher de forma alguma, mas o marido tem que guiar o lar. Então, quando for tomar uma decisão, a mulher respeitar, isso também não tira o direito dela de opinar de forma alguma, porque quando é casal, tem que ser decidido e direcionado pelos dois. Então, submissão não é o marido achar que tem uma escrava dentro de casa e nem a mulher achar que ela tem que ser escrava do marido. Submissão nada é mais do que respeitar as decisões, respeitar que o homem tem que ser provedor do lar. O homem tem que ser provedor do lar em todas as partes. Em relação a levar um alimento dentro de casa, não que a mulher não tenha que trabalhar de forma alguma, mas o homem tem que ser sempre o provedor. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o provedor, ele é o cabeça. Então não deixar faltar nada. As pessoas hoje, quando falam em submissão, já ficam aterrorizadas, pensando que submissão é escravidão. Mas não é. A mulher já quer daí... Não, se eu falar com você assim, se você não tiver um entendimento bíblico, se você não tiver debaixo da palavra, e eu falar com você assim, nossa, você tem que ser submisso a mim, você logo vai pensar, o cara quer que eu faça tudo pra ele. O cara quer mandar em mim, o cara Exato. quer... E não é isso, submissão nada mais é do que respeito. É o respeito que a esposa tem que ter pelo marido, sabendo que ele é o cabeça e o provedor da casa. Em Efésios 5 diz, pureza de vida. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecendência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. E quando eu leio isso, eu vejo que antes de eu conhecer Cristo, eu tinha várias amigas, sentava em mesas onde esse papo, esse assunto de sexo, dos parceiros mesmo delas ou tudo mais, era um assunto nas mesas em que eu andava. Então, assim, eu sempre escutava isso e, querendo ou não, mesmo se eu tivesse alguma opinião ou eu dissesse alguma coisa, querendo ou não, eu estava ali e estava ouvindo e rindo também. Então, eu fui muito falha nisso. Hoje eu sei, hoje eu vejo isso daqui, hoje eu entendo isso daqui, mas eu já fiz muito isso. Tenho certeza que você também, né, na sua vida. É uma coisa que nunca, pra ser sincero, nunca agradou os meus ouvidos, sabe? Eu sempre fui o cara que eu não gosto de falar da minha vida íntima pra ninguém, não gosto de assuntos escrotos. Eu sou essa pessoa. Se eu estiver num certo ambiente onde o assunto não me agrada, eu prefiro me retirar. Então, tem homens e mulheres que dão detalhes da relação sexual com seu parceiro, ou algo do tipo. Eu acho isso muito escroto. E também acho que a pessoa que é solteira e tem uma amiga que é casada ou namora, acho que não deve ficar falando de coisas íntimas pra essa pessoa. Ela tem que respeitar a pessoa que tem um namorado ou uma namorada. Então, eu acho que o que é conversado no ambiente tem que ser relativo com as pessoas que estão e que podem ouvir. Se bem que não é nenhum assunto agradável de conversar. Mas quando a pessoa não está debaixo de uma palavra, de um propósito, ela vai falar de qualquer coisa. Mas, mesmo se ela não estiver seguindo um caminho cristão, por ética, não acho que é bonito falar de como é a vida íntima com o parceiro, com a parceira, ou com alguém que é casado ou casada. Essa é a minha opinião. Então, de acordo com a Bíblia, é exatamente isso que está dizendo. Que é errado. Que é errado, exato. Tem que vigiar muito no que a gente fala. Não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Então, a imoralidade sexual, indecência ou cobiça. Um cristão tem como princípio básico a companhia de Jesus. Então, imagina assim, tá eu e mais 4 amigos aqui, eu tô conversando de qualquer coisa. Aí eu penso, Jesus tá aqui, será que ele tá agradando o que ele tá ouvindo? Quando a gente começa a pensar nesse detalhe, a gente começa a constranger e vigiar no que a gente fala. Então, quando Jesus está no ambiente, que ele sempre está, a gente tem que pensar, será que ele está gostando do que ele está ouvindo? Será que ele está agradando do que ele está vendo? Porque ele está em todos os ambientes. A gente não vê, mas ele está em todos os ambientes.
Então a gente tem que começar a ser cauteloso no que fala e pensar muito. Será que a gente está agradando a Deus com o que está fazendo ou falando? A partir desse momento a gente começa a ser cauteloso e vigiar no que fala. Versículo 4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então, assim, o palavrão, por exemplo. Eu era uma pessoa que eu falava muito palavrão antes. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente e, assim, realmente que feio. E como os nossos ouvidos ficam tão sensíveis quando você se aprofunda mais na Bíblia, na Palavra de Deus, e você tem uma vida de oração, quando você se aprofunda mais, quando você investe mais nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, os seus ouvidos vão ficando muito sensíveis. E até nós dois, assim, às vezes, quando eu escutava ele falar alguma coisa, eu ficava assim, caraca, tipo, eu conseguia pegar bem rápido, assim. Tem tanto tempo que eu não escuto e não falo, que eu escutei, acabei de escutar você falar isso. Ou até mesmo outro dia, né, que a gente tava com o pessoal, e esse pessoal tava falando, e eu acabei falando um palavrão também, lembra? Sim. Então, assim... É que quando você tá num ambiente contaminoso, é muito normal que você se contamine. Então tem que vigiar muito. Mas é muito legal a gente poder vigiar, saber que é errado, saber que isso não é agrado de Deus, a gente ficar falando palavrão. E isso é algo normal, que, né, normal, todo mundo fala. Então, é muito legal você poder vigiar e tentar não falar. Ou você conseguir, tipo, nossa, eu falei, mas eu vou parar de falar. E aí você vai vendo que você se exercitando dessa forma todos os dias, daqui a pouco você não fala mais. E aí você não fala, você nem fala e nem escuta. Aí quando alguém fala, você fica assim, caramba, isso nem faz mais parte da minha vida, do meu dia a dia. Então, assim, é muito legal. E, de acordo com a palavra de Deus, isso é errado. Então, isso desagrada a Deus. Então, quanto mais a gente puder. E também Deus é evitar... Deus é a nossa fonte, né? É como se fosse água, mano. Na fonte que nasce água limpa, os canais serão limpos. Então, quando Deus é a nossa fonte, a gente vai estar limpo. Nós somos canais e Deus é a fonte. Então, quando a gente recebe da nossa fonte, a gente vai permanecer sempre limpo. Em palavras, em pensamentos. E é muito interessante também que a gente esteja limpo naquilo que a gente ouve, né? A gente não controla o que a gente ouve, mas a gente controla o ambiente e pessoas que a gente quer estar, que é essencial também para que a gente se mantenha limpo. Ou se afastar de ambientes que a gente não agrada nossos ouvidos também, né? E então diz assim, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então, assim, o quanto é bom, o quanto que, novamente, a gratidão, ela abre portas, né? Ela abre janela, ela abre para o mundo espiritual, assim, muitas coisas boas. Então, tanto que é bom a gente sempre lembrar de ser grato pelas mínimas coisas, assim, sabe? Quando eu acordo, por exemplo, e eu já faço minha oração, minha primeira oração do dia é uma oração já virada para gratidão. Então, sabe, eu começo a agradecer, às vezes quando eu não tenho nada que falar, eu começo a agradecer por cada parte do meu corpo, assim, obrigado, sabe? Obrigado, meu Deus, por poder mover as minhas mãos, por poder enxergar, por poder ouvir, por poder falar. E quando você vê, você tá com uma lista, assim, de gratidão e você entra em uma atmosfera de gratidão muito gostosa. Não tem como você ter um dia ruim depois de você se sentir tão grato por tudo, ou por tudo que você tem, ou por quem você é, ou pela sua família. Então é muito legal, muito bom a gente tá sempre dizendo gratidão, palavras de gratidão a Deus. Em tudo, dê graças. Ou seja, Deus não quer ouvir de nós, estamos gratos, e não quer ouvir uma oração de agradecimento só nos momentos bons. Ele também quer ouvir nos nossos momentos ruins, porque Ele é o nosso provedor. Então, nos momentos ruins, Ele permitiu que a gente estivesse lá por algum ensinamento, mano. Se não é pra matar, é pra ensinar. Então, a gente, de todas as situações ruins que a gente passa, a gente tem um ensinamento. Então, o nosso deserto é permitido por Ele. Então, nós devemos também agradecer pelo nosso deserto, que é isso que faz a gente mais forte. E outra, a gente sempre atravessa, a gente sempre consegue atravessar o deserto. Então, não tem motivo pra ser ingrato. Se você tem sua energia tem que ser gasta para poder resolver os seus problemas. Quando você começa a gastar sua energia reclamando, murmurando, você não sobra energia o suficiente para você conseguir resolver o seu problema. Você se esgota com murmuração, reclamação que não vai mudar a situação e gasta energia com isso e não sobra energia para você resolver a sua situação. Então a energia tem que ser colocada 100% para resolver. Porque reclamar e murmurar não resolve o problema de ninguém. Senão seria fácil, qualquer problema que tivesse, a gente ia chorar, reclamar e ia se resolver. Mas não. Então isso só agrava a situação, só nos coloca em estado de nervo, não nos ajuda a resolver nada. Então é isso, é manter calma diante de qualquer situação, agradecer a Deus, pedir a Deus força e atravessar.
porque o deserto foi feito para atravessar e não para morrer nele. E isso também desagrada a Deus. Então lembre-se que a murmúria e a reclamação, ficar reclamando do dia, reclamando da situação, reclamando do momento, lembre-se que isso aí desagrada a Deus. Então Deus não quer escutar. É como se, assim, é bíblico, né? É como se, quando você está reclamando de algo, é como se você estivesse falando que você conseguiria fazer melhor do que Deus. Você faria melhor, você faria de uma maneira melhor do que Ele. E então é desagrado total. Então, quando você perceber que você está murmurando ou reclamando, você troca as suas palavras. E Jesus foi pregado na cruz, foi coroado com a coroa de espinho. Foi obrigado a arrastar uma cruz pesada. Ele não reclamou de nada, absolutamente nada. Entre os momentos ruins, cuspiram nele e ele não reclamou de nada. A gente sai na rua ali, qualquer situação mínima que seja, a gente tá reclamando, sabe? Pelo carro furou, a gente tá ali reclamando. Então, se ele suportou, o desejo dele é que a gente também suporta. E outra coisa também, o dia é tão grande, tem coisas pequenas que acontecem no dia que não pode destruir com o nosso dia. Se você acordou, aconteceu alguma coisa com você e você coloca sua energia em cima daquilo ali, você acaba com o resto do seu dia. Poxa, você tem um dia inteiro ainda pra você correr atrás das suas coisas, trabalhar, conquistar. Não pode deixar que uma situação estrague o seu dia por reclamação e murmuração. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então não pode idolatrar. O nosso único ídolo tem que ser Jesus Cristo. Deus e Jesus Cristo tem que ser nosso único ídolo. Cara, tem muitas pessoas que eu admiro, real, mas meu ídolo é só Deus e Jesus Cristo. Eu não sou fã de ninguém. Eu não sou aquela pessoa alucinada por pessoas. Admirar, lógico, tem pessoas que eu admiro sim, pela forma de viver, de levar a vida, mas eu acho que nosso ídolo mesmo não tem que ser nada mais, nada menos do que Deus e Jesus Cristo. E também eu acho que em relação ao marido ou à esposa, né? Porque eu sou fã dessa mulher aqui. Mas, cara, é a pessoa que tá do meu lado todos os dias, é a pessoa que eu conheço as fraquezas, conheço as qualidades. Às vezes a gente admira a pessoa, o cara ganhou não sei o que, o cara é campeão de não sei o que, a gente admira a pessoa, a gente não conhece essa pessoa. É muito perigoso admirar quem a gente não conhece. Então é muito fácil também se decepcionar, porque você cria expectativa numa pessoa que você nunca nem viu. E eu já quebrei a cara várias vezes com isso, tá? Então, né? Sim, e eu falava com você, não coloca ninguém no pedestal não. Eu colocava as pessoas no pedestal, tipo, olhava e falava assim, caraca... Nem conhecia, eu falava. Eu nem conhecia, calma, é verdade. Calma. Eu ficava assim, nossa, olha o que essa pessoa faz, ou olha isso, olha aquilo. E depois, quando você vai se aproximando mais, você vai vendo que, tipo, eles são humanos, sabe? Igual a gente, igual eu, pecador igual eu, erra igual eu. Quando você vai descobrindo não, você vai conhecendo, aí você vai vendo que, assim, nossa, pera... Eu achava a pessoa melhor do que eu, exatamente. Tipo, a gente se diminui. Eu sempre te falava, se você quer colocar alguém no pedestal que seja humano, coloca você, porque você se conhece, você sabe a sua caminhada, você sabe o quão você entrega. Sim. Mano, é muito fácil a gente olhar pra pessoa e, tipo, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, tá no culto, tá ali queimando. E aí? E depois? E aí? Então foi algo que eu aprendi. Eu não coloco mais ninguém mais em pedestal. A não ser que você conheça muito essa pessoa. Que eu fiz isso muito e é incrível, todo mundo que eu coloquei no pedestal que eu falava, assim, eu admirava, eu falava, nossa, olha fulano, faz isso, faz aquilo, olha que legal, nossa, como eu admiro, como não sei o quê. E depois a gente foi conhecendo, e eu fui vendo que não era nada daquilo que eu achava, né? E não dá pra admirar quem você não conhece, porque as pessoas são muito superficiais. Não dá pra admirar quem você não conhece de jeito nenhum. Por que a gente admira tanto Jesus Cristo? Por que a gente é fã? Porque a gente conhece, a gente sabe do caráter, a gente sabe o que ele viveu. Como que você vai admirar uma pessoa e tomar ela como exemplo real pra sua vida se você não sabe do caráter dela? As pessoas são muito superficiais. Até mesmo na hora de ouvir conselho, você se abre com uma pessoa que você não conhece. A pessoa te dá um conselho baseado naquilo que ela ouviu e que ela entendeu. E as pessoas entendem coisas de forma diferente. Às vezes a pessoa te dá um conselho que você aceita, que o conselho não foi bom pra você, você aceita, mas não foi bom pra você, porque a pessoa vai dar a opinião dela baseado no que ela viveu, baseado na opinião pessoal dela. Então é muito perigoso também, até com quem você se aconselha. Se a pessoa não tiver um direcionamento da Bíblia, ela não vai conseguir te dar um conselho. Quando nós dois, assim,
Nunca a gente teve problema, a gente não teve problema, assim, onde Problema não, só uma coisa mínima que talvez incomodou um ao outro, que é normal. Mas eu nunca ia pra minhas amigas mundanas, assim, vamos dizer assim, minhas amigas que não conhecem Deus, porque assim, eu sabia Que não que se eu segue a mesma fosse caminhada pra que você, elas, melhor se fosse dizendo. falar alguma coisa pra elas, elas não iriam me dar conselhos bíblicos, sabe, conselhos maduros, assim, com uma maturidade espiritual, elas iriam me dar conselhos carnais, e então Baseado no que elas fariam. Exatamente. E a sua mente não é a mente de ninguém. Então, praticamente, o que eu fazia, eu orava, eu dobrava meus joelhos, eu conversava com Deus, contava tudo pra Deus, o que eu tava sentindo, por que eu tava sentindo aquilo, pra Deus me dar um direcionamento. E era incrível como nós dois conversava e eu nem precisava falar mais pra ninguém, nós dois mesmo conversava e a gente se comunicava e a verdade ela liberta. Então, quando eu era verdadeira com ele, falava pra ele como eu tava me sentindo, por que eu tava me sentindo, o que tava acontecendo, automaticamente ele já me confortava, já tipo, o que eu tava vendo era totalmente coisa da minha cabeça, ou não era assim, e então era muito legal, como é bom a gente poder falar a verdade pra pessoa que você gosta, pra pessoa que você tá se relacionando, como é bom você ser verdadeira e contar mesmo o que tá se passando, como seu melhor amigo, sabe? Tem que ser melhor amigo, tem que ser. Porque assim, casal, principalmente quando casa e mora junto, a pessoa que mais passa tempo com você é seu marido ou esposa. Então se você não tiver ele como melhor amigo, já começou errado. Tem que ser melhores amigos sim. Você tem que ter liberdade pra falar de tudo que aconteceu no seu dia, o que tá bom, o que tá ruim. Então tem que ser melhor amigo sim, que é a pessoa que você mais passa tempo. E tem que ser um relacionamento sólido, de paz. Porque como que você não vive em paz com a pessoa que você mais passa tempo? Se você não tem paz com a pessoa que você mais passa tempo, você não vai viver em paz. Então é onde começa a ser um relacionamento tóxico, não saudável, que começa a incomodar ambas as partes. Ou às vezes um só. Tem pessoas que não se ligam e pra ela tá tudo bem. Aí o outro fica sofrendo do lado de lá. E vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E vai sofrendo. Um sofrimento consequente e que não vai acabar. Então tem que ser um relacionamento de amizade e saudável. Se não for saudável, minha filha, se não trazer paz pra você, abandona. Ou te deixa mais rico ou mais feliz, né, bebê? Tem que trazer benefício pra sua vida, porque senão trazer benefício, abandona. Fica sozinho. Você tá muito coach, amor. Mete o pé na barraca, vai embora. Tá com medo de sofrer? Não tem problema não, vai passar, você não vai morrer. Porque se você tá 10 anos com uma pessoa que não te faz bem, que te faz sofrer todos os dias, se você ficar 10 anos com ela, você vai ficar 10 anos de sofrimento. Você tá adiando o sofrimento. Quando você termina, algum momento vai passar. Sim. Então assim, você tem que cortar o mal pela raiz. Se o relacionamento não tá bom, se não consegue progredir, já tentou e não deu certo, se você corta o mal pela raiz, uma hora ou outra você vai parar de sofrer. 1 mês, 2 meses, 4 meses, cada um tem o seu tempo determinado pra sofrer, mas vai acabar. Agora, se você vive com essa pessoa 10, 15, 20 anos, você vai ficar esse tempo todo sofrendo, porque a pessoa tá do seu lado, você não vai se curar, e você não consegue se curar no mesmo ambiente que te feriu. É como se você cortasse seu braço com um arame, com uma faca, e todos os dias você fosse na cicatriz e ficasse assim, ó. Vai curar nunca, meu irmão. Então, assim, você não consegue se curar no mesmo ambiente que você se feriu. Tem que meter o pé mesmo. Se não tá dando certo, se tá te fazendo sofrer, se tira sua paz, não tem jeito. Até mesmo que não é isso que Deus quer pra você, né? Não Deus mesmo. Quer que você paz. Deus quer que você esteja paz, que você seja alegre, que você viva um relacionamento saudável. Sim. Isso é o que Deus quer pra você. O relacionamento é denominado por Deus. Ele Mas quer enquanto progressão. você estiver fazendo o que você quer pra você, não vai dar certo, não vai rolar, você vai ficar sofrendo. Enquanto você estiver ali, ó, lutando com suas mãos, não vai dar certo. Mas quando você começa a deixar ele guiar a sua vida e, tipo, a dizer não para as coisas ruins que tá acontecendo na tua vida, dizer não mesmo, começa a cortar pela raiz, ele vai te mostrando um outro caminho do sim. Lembre-se, o não pro outro é o sim pra você. Então, quantas vezes eu me diminuí pra caber no mundo dos outros? Eu me diminuía pra poder ter relacionamento, pra poder, tipo, namorar o cara. Eu me diminuía, eu criava uma personagem pro cara gostar de mim. E no final, o que deu? Tipo... A gente tem um livro aqui de 124 páginas. Hoje, a gente tá falando da primeira página do livro. Vamos ler esse livro todo. E vamos gravar ele falando dele inteiro. E é bom porque, assim... E vamos vender no Hotmart pra ganhar dinheiro depois, bebê. Quanto mais... Curso pra casais. Também não, né? Nem tô brincando. Falar isso. A gente vai cortar essa parte. Não cortar nada, é brincadeira. Mete o pé, vambora. E é super legal, porque quanto mais a gente vai falando, a gente vai tendo o curso de noivos, a gente vai aprendendo lá,
e a gente vai lendo a Bíblia e orando e meditando, a gente vai vindo aqui e vai conseguir ter essa troca. Porque hoje a gente tá fazendo uma célula só entre eu e você. Mas não é bem só entre eu e você. É eu e você e quem for assistir. Olha que legal. Deus, eu, você e quem estiver assistindo. Exatamente. E, sei lá, se a gente puder ajudar uma pessoa ou 2 pessoas, é válido. Muito legal. Então é isso, hoje é terça-feira, hoje tem encontro de jovens aqui em casa, toda terça-feira tem. Só que hoje é feriado, então a galera resolveu ir pra praia pra assistir os fogos. E a gente decidiu não ir porque ia ficar tarde também, a gente teve uma correria no dia, tá ruim o estacionamento lá. Então a gente preferiu ficar em casa. Ficar assim, ó, ler a nessa Bíblia nós paz, dois. nessa presença, escutando E louvor, lendo fazer a um Bíblia, sanduíche daqui a pouco, estudando o hambúrguer. nosso livro de noivos que a gente começou ontem. Aproveitar mais o tempo um com o outro também, o nós temos a curso. semana correria, né? E é isso, na praia a gente não ia conseguir ter isso daqui. E não tem coisa melhor do que ficar assim, Paz. ter esse prazer com Deus. É só nossa preferência mesmo de ficar aqui, de conversar nós dois, de comer alguma coisa. Que vocês fiquem com Deus, que a casa de vocês seja coberta da presença de Deus. E Que é vocês isso. possam receber um pouco do que a gente falou, é muito válido, é muito Pode deixar saudável. perguntas nos comentários, pode deixar pergunta, adiciona a gente lá no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo, Boa. na descrição. Boa. E vão lá seguir, se tiver perguntas podem perguntar, que a gente vai adorar. Ideias Aqui. para próximos vídeos também podem deixar pra gente. Exatamente. Diga se gostou, se não gostou. Beijo. Sanduba. Eu sou o Sirigueijo e estou fazendo um sanduíche de siri. Nosso hambúrguer homemade. Uau! 2 bife. Não, um só, eu quero um. Olha isso, que cara boa. Você quer ketchup maionese? Não, obrigada. Capricho. Um pra mim. Olha isso. Um pra mulher mais incrível desse mundo. Um double burger. Uau. Gente, olha isso daqui, que coisa maravilhosa. É isso. É o que temos pra hoje. Nosso 4 de julho está diferente. Do jeitinho que eu gosto, que você gosta também, com certeza. Paz. E esse foi mais um vlog pro canal. E agora a gente vai desgostar do nosso homemade burger. Feito pelo meu Masterchef. Beijo. Até a próxima.